Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Não uma simples aula, mas a um encontro. Eu considero que esses nossos encontros têm uma função primordial de guiar o caminho a alguém. Como assim? A maioria dos profissionais que nos seguem, eles estão aqui para aprender uma nova jornada, para entender um novo caminho, para entender uma nova possibilidade. O mercado da regularização de imóveis, para a maioria esmagadora desses profissionais, aparece como algo que antes não tinha tocado a mente ou o coração desses profissionais com tanta profundidade. Profissionais que outrora estavam verdadeiramente desapontados com uma profissão extremamente técnica, extremamente, como eu direi, obtusa. Nada contra a engenharia civil na raiz, ou a arquitetura. O que seria do nosso espaço urbano ou da nossa construção civil como um todo, sem esses profissionais. Todavia, a regularização de imóveis ela possibilita uma melhor qualidade de vida para alguns desses profissionais. Imagine você a possibilidade de trabalhar de casa menos e ganhar mais. Imagine você a possibilidade de não estar preso somente a um ambiente estressante da obra, do canteiro de obras. Nada contra quem gosta, mas tem uma parcela significativa de profissionais que não gostam. A regularização de imóveis, o estudo disseminado dessa tarefa, dessa metodologia, ela é recente no Brasil, conforme eu já falei em algumas aulas. Imagine você o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Albuquerque, especialista em regularização imobiliária, e o tema de hoje são os 3 pilares que sustentam o mercado da regularização de imóveis. Imagine vocês que até a década de 70, a urbanização brasileira começava em um ritmo até que acelerado, mas desorganizado. A maioria das obras e edificações residenciais, elas não possuíam registro, não possuíam nem sequer transcrição e nem depois matrícula. A nossa Carta Constitucional de 88, isso nós já estamos falando de 1988, ela traz um tópico interessante sobre o espaço urbanizado e já começa a sinalizar sobre políticas públicas voltadas para a urbanização. Isso nós já estamos em 88. Mas antes, a faculdade de engenharia, arquitetura e a de direito já existiam. Era natural que esse ensino tradicional até esse momento não dedicasse espaço, não dedicasse atenção ao estudo da regularização de imóveis. O direito imobiliário já existia, mas este também ainda era carente de normas e legislações que falassem, que versassem com maior propriedade sobre o que seria um imóvel regular. Com o advento dessa Carta de 88, da Constituição, surgiu a seguinte ideia: olha, município é ente autônomo, ente federado e terá autonomia para legislar sobre essa matéria. Ele mesmo vai poder regulamentar o espaço dele. Até aí tudo bem. Mas aí os municípios começaram, a partir de então, a fazerem uma produção legislativa mais voltada para o espaço urbano. Plano diretor, código de obras, lei de zoneamento. Década de 90 chega e a gente começa a ter uma melhoria nessa ideia de uma legislação voltada para o imóvel regular. O tempo passa e não acontece nenhuma evolução tão contundente quanto a partir de 2009. Com o advento do programa Minha Casa Minha Vida, maior programa habitacional da história, que hoje ainda se chama Programa Casa Verde Amarelo, milhares, quiçá milhões, de unidades começam a ser construídas e fomentadas pelo programa. O governo chegou ao entendimento que o numeroso recurso do FGTS, que beirava aos bilhões todos os anos nos bancos públicos, poderia ser uma ferramenta de fomentação desses imóveis.
A partir do Minha Casa e Minha Vida, o ritmo da construção civil acelera e aí a necessidade de cada nova unidade já nascer regular traz o tema regularização de imóveis para uma maior atenção. Já disse isso em outras aulas. Se você parar para pesquisar aqui em plataformas como o YouTube, você vai perceber que o tema regularização de imóveis, projeto de prefeitura é recente. Data de 5 anos. Dificilmente você vai achar alguma publicação ou algum vídeo no YouTube que fale sobre projeto de prefeitura e regularização de imóveis com uma data superior a 5 anos. A maioria dos profissionais que falam sobre regularização de imóveis são como eu, da área jurídica, e nós temos também algumas engenheiros civis que passaram pelo mesmo dilema de não ter aprendido o tema na faculdade, abriram os normativos jurídicos, as leis, estudaram o que a lei diz sobre imóvel regular e estão hoje passando adiante esse assunto. O que eu quero dizer com isso tudo? A preocupação legislativa sobre o que é um imóvel regular é recente. É por isso que o ensino tradicional não conseguiu contemplar até hoje a matéria. Faz pouco tempo. Ainda não aterrizou para os responsáveis sobre o curso de engenharia, de arquitetura, da importância de se falar o que é um imóvel regular. De se falar sobre projeto de prefeitura. O projeto de prefeitura, então, cerne da nossa discussão, começa a ser implementado com mais força, com mais rigor, por causa do projeto Minha Casa, Minha Vida, do programa habitacional. É recente. O Minha Casa Minha Vida surgiu em 2009. Nós temos o quê? Mais ou menos aí 13 anos. É recente. Por isso, iniciativas educacionais como o RIS surgem nas plataformas digitais para lecionar sobre a matéria. Hoje, a gente vai dar, então, uma noção para quem está começando sobre quais são, então, os 3 pilares desse novo mercado, que não é tão novo assim, mas começa a ter a sua atenção agora. Regularizar um imóvel. Quais são os 3 pilares do mercado da regularização de imóveis? E aí, vamos lá. Vamos conhecer, então, qual seria o primeiro pilar. Baixa concorrência. Certa feita eu fui questionado por um aluno. Como é que você fala que o mercado da regularização de imóveis é de baixa concorrência se você mesmo fala que os profissionais essenciais que devem participar do projeto de prefeitura são os engenheiros, os arquitetos e os técnicos? Afinal de contas, Tiago, você faz ideia de quantos profissionais como esses existem? Olha que eu faço. Veja. Vamos prestar atenção no seguinte estudo. No que diz respeito à engenharia civil, no total, o Brasil tem mais de 310 mil engenheiros civis registrados em atividade. No que diz respeito aos arquitetos, o CAL registrou recentemente 106 mil arquitetos e urbanistas ativos no país. Ainda nessa pegada, sobre os técnicos em edificações, que podem atuar mesmo com algumas limitações, foram detectados cerca de 49 mil profissionais. Só aí na parte técnica nós temos quase 500 mil de profissionais. Sem falar em mais de 1.300.000 advogados que existem no Brasil. Diante de tantos profissionais assim, por que eu e os demais profissionais que ensinam sobre a matéria defendemos o primeiro pilar da baixa concorrência? Simples. Como projeto de prefeitura e regularização de imóveis não é aprendido, não é assimilado no ensino tradicional, quem aprende, quem domina, são poucos. Ainda hoje são poucos. Eu costumo dizer, o melhor momento para você trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis era ontem. O segundo melhor momento é hoje. E lembre-se o que o vovô já dizia, que quem chega primeiro bebe água limpa.
Mesmo a despeito de existirem 310 mil engenheiros, os que dominam a matéria são poucos. Mesmo a despeito de existirem mais de 106 mil arquitetos, os que dominam a matéria, menos ainda. 49 mil técnicos em edificações, os que dominam a matéria, menos ainda. 1.300.000 advogados. Tradicionalmente falando, nas últimas décadas, a maioria desses advogados tem focado em direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito previdenciário. Depois você ainda tem os outros ramos. O direito imobiliário tem ficado ali, num cantinho, escuro, quase esquecido. É por isso que a concorrência é baixa, baixíssima. O que tem de advogado que não sabe atuar no direito imobiliário e está fazendo besteira por aí, não está no gibi. O que tem de engenheiro, arquiteto e técnico em edificações que não sabe o que é um projeto de prefeitura, não está no gibi. Se você está todas as quartas e quintas-feiras dedicando tempo para estar aqui conosco aprendendo, você está na frente de mais de 90% desses profissionais. Se você faz parte de comunidades como a nossa, do Regzinho, se você está dentro do nosso curso, você está na frente de mais de 95% desses profissionais. Porque a gente tem um monte de profissional que fica aqui namorando com as aulas, mas não toma uma atitude. O que é que você está esperando? Que o destino bata mais na sua porta? É você que tem que tomar a atitude certa. A gente está mostrando um caminho, a gente está mostrando um horizonte, mas é você que precisa ter a plena convicção que uma vida melhor depende de você. A possibilidade de trabalhar numa carga horária que você mesmo delimita, que você mesmo define, depende de você. Ser dono do próprio negócio, trabalhar com regularização de imóveis, sem ter patrão, ser o seu próprio patrão, fazer o seu próprio horário, ter aquela liberdade financeira, geográfica, depende de você. Às vezes, esse novo padrão de vida, essa nova versão de vida, ela nasce a partir do momento que você toma uma única decisão consciente. Vou entrar para essa comunidade, vou fazer parte do RIS, vou fazer parte dos Regzinhos, vou me dedicar, vou aprender com todos esses profissionais que estão lá na comunidade e vou mudar a minha vida. Nós, do RIS, podemos conduzir você até a boca do oásis, mas a gente não vai poder beber água por você. Do lado de cá, uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, advogados, estão pegando 15 anos de experiência na área e periodicamente aqui, mostrando para você. Mas a decisão final sempre vai caber a você. Meu pai já dizia, olha, não caia na pressão da sociedade. A sociedade costuma dizer que você tem que ser o número 1, o pole position, o bonzão, o melhor de todos. É uma pressão social desnecessária, horrenda. Mas o que meu pai dizia é o seguinte, se todas as noites, ao dormir, quando você encostar a cabeça no travesseiro, você conseguir dizer para si mesmo, olha, hoje eu não consegui o que eu estava querendo. Não consegui ir para academia, não consegui estudar tanto quanto eu queria, não consegui aquele cliente, mas eu dei o meu melhor. Eu tenho a plena convicção que tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance,
eu fiz. Meu pai me dizia que só isso já basta. Ter a plena consciência que todos os dias eu dei o meu melhor. Só isso já basta. Você nessa jornada, por aprender e assimilar uma nova profissão. Não queira ser o primeiro, não queira ser o pole position, mas queira ter essa mentalidade de todos os dias analisar a si mesmo e definir. Posso não ter vencido hoje, mas eu dei o meu melhor. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance? Se sim, é isso que você precisa. Você não precisa ser o fodão, fazer acontecer todos os dias, ser o número 1 todos os dias. Não. O que você precisa ser é médio, mediano. Mas seja um médio com consistência. Médio com consistência. Todo dia, um pouco. Todo dia, um pouco. Sendo um médio com consistência, um dia você sai da média. Se você está com medo de, não vou ter tempo para estudar o RIS, eu não vou ter tempo para me aprimorar profissionalmente falando, é esse próprio tempo que está aí passando. É esse próprio tempo que está aí passando. Primeiro pilar, então, baixa concorrência, porque mesmo a despeito de um número significativo de profissionais, a maioria não está qualificada na matéria projeto de prefeitura e regularização de imóveis extrajudicial. Segundo pilar, então, alta demanda, que eu ainda vou colocar um superlativo, altíssima demanda. Veja a seguinte reportagem. Metade dos imóveis no país são irregulares, segundo o Ministério. Segundo o Ministério das Cidades. Metade dos imóveis. Estima-se, esse mesmo Ministério, até mesmo por intermédio do censo do IBGE, que existam 60 milhões de imóveis no Brasil, no âmbito residencial e comercial. Se é metade, nós temos 30 milhões de imóveis irregulares. 30 milhões de imóveis irregulares. É claro que não é do dia para a noite que o imóvel que está sem escritura, que o imóvel que está irregular, o dono desse imóvel vai surgir um desejo incontrolável. Não, hoje eu acordei com vontade de fazer uma escritura aqui na minha casa. 20 e tantos anos sem escritura, hoje eu quero. Não, não vai. Não é assim que acontece. Só que dentro de um conjunto universo tão grande como esse, com 30 milhões de imóveis irregulares, nossa sociedade é dinâmica. O espaço urbano brasileiro é dinâmico. Dentro desse conjunto universo é enorme, é significativo a quantidade de clientes que surgem com a vontade de eu quero vender esse imóvel. Eu quero negociar esse imóvel. E na nossa atual sociedade brasileira, a venda da maioria esmagadora dos imóveis estão acontecendo por intermédio do financiamento imobiliário, do financiamento bancário. E aí, em se tratando de instituição financeira, ela não quer saber se não tem escritura. 15 anos de profissão. Desses 15, cerca de 12, eu sou correspondente bancário caixa. Você acha que em mais de uma década nós não conseguimos observar um padrão? Claro que conseguimos. Você sabe que padrão é esse? O aumento da transação de imóveis usados, em especial pela Caixa Econômica. Em mais de uma década, nós percebemos o aumento dessas transações. Mas não é só isso. Essa é a primeira parte. Primeira parte, metade está irregular e no decurso do tempo, o desejo de vender e transacionar por intermédio do financiamento bancário surge. E para isso, você vai ser necessário para regularizar esse imóvel. Pode ser um imóvel sem escritura,
Um imóvel que precise de uma averbação para corrigir algumas medidas ou um imóvel que precise averbar a obra como um todo. Porque se não tiver conforme, a instituição financeira não quer nem saber. E o que é um imóvel regular por esse prisma? A escritura precisa retratar o seguinte: olha, a parte física está condizente com a parte escrita, com a parte legal. É a averbação de obra que faz isso. Perfeito? Altíssima demanda porque todos os anos imóveis regulares ficam irregulares. Sabe aquele vizinho seu que estava ali com a garagem, ele estava querendo fazer aquele puxadinho, e aí ele foi lá e fez o puxadinho, o imóvel dele acabou de ficar irregular. Quando ele faz o puxadinho, ele vai estar desrespeitando os recursos. Sabe aquele imóvel que estava regular, mas o seu cliente decidiu de uma hora para outra fazer uma reforma estruturante? Uma reforma que vai ampliar ou reduzir a metragem quadrada? Sabe? Pois é, ele está correndo o risco de ser autuado pelo município porque a obra dele acabou de ficar irregular. Sabe aquele imóvel que estava regular, mas o novo comprador quer derrubar para fazer algo totalmente novo? Se ele não pedir um alvará de demolição, ele acabou de transformar uma obra irregular. Altíssima demanda porque metade irregular, outra parcela é regular, mas no decurso do tempo vai ficando irregular e precisa ser ajeitadozinho. Agora, altíssima demanda porque veja a seguinte informação de um mais outro estudo. Venda de imóveis residenciais sobe 18% no primeiro semestre de 2022 na comparação anual. No primeiro semestre de 2022, o número de imóveis comercializados no Brasil aumentou 18% em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. 87 mil novas unidades em 6 meses. Vou repetir. 87 mil novas unidades em 6 meses. 87 mil. E aí? E aí? E agora? São mais de 100 mil unidades novas todos os anos. Uma boa parte dessa vai ser de empreendimento, de empresa grande, e não tem brecha para gente. Sim, mas no nosso curso, na nossa metodologia, a gente ensina você a mapear, identificar e localizar e prospectar o chamado construtor individual formiguinha. Um construtor formiguinha. Nós temos na nossa cartela construtores formiguinhas que fazem de 40 a 50 imóveis por ano. Imagina aí, eu sou ruim de conta. 50 imóveis, vou pegar a calculadora aqui. Que é de você, minha filha? 50 imóveis dividido por 12 vai dar uma média de 4 imóveis. Vamos arredondar, vamos fazer uma conta de padaria. 4 imóveis. 4 vezes fazer projeto de prefeitura e ainda regularizar na receita, vai dar uma média de R$4.000. R$16.000 por mês com um único cliente formiguinha. Um único cliente formiguinha. É capaz de render para o seu escritório R$192.000. Um único cliente, não estou nem falando dos demais. R$192.000 com um único cliente. É exatamente isso que a gente ensina no RIS. Prospectar, identificar, mapear os construtores individuais. Altíssima demanda. E sem querer, já comecei a falar sobre o último pilar, que é
altíssima rentabilidade. Um único construtor formiguinha que faça lá as suas 50 unidades por ano, se você fecha uma parceria sólida com esse rapaz, com esse construtor, ele tem o potencial de trazer uma rentabilidade de mais de 100 mil reais, quase 200 mil reais, com um único cliente. Você ainda vai ter brecha para outros clientes, claro, se você se estruturar para melhor atendê-los. Alta rentabilidade. Via de regra, preste atenção nos seguintes valores. Um processo de desdobro pode custar em média R$ 2.500. Um PPzinho, projeto de prefeitura, R$ 3.000. Quando você acrescenta o papel do despachante imobiliário, Receita Federal, mais despachante, mais 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000, você tem aí uma média por cada PPzinho completo. Ok? Vamos fazer um comparativo agora. Quanto é que ganha um engenheiro civil recém-formado, recém-saído da faculdade, mas que deu sorte de já sair da faculdade e ser contratado por uma PJ, por uma empresa? Se liga só. Um profissional júnior com experiência de 0 a 2 anos de mercado recebe entre R$ 4.500 a R$ 6.000 nas pequenas e médias empresas. R$ 4.500 a R$ 6.000. Vamos considerar esse melhor cenário. R$ 6.000 por mês. R$ 6.000 por mês. No nosso exemplo, o escritório que fechou uma parceria com um construtor formiguinha em um único mês, com um único cliente, já está ganhando bem mais que isso. 12 mil. 6, 12. Veja uma outra visão que a gente começa a trazer para você aqui. Será se você vive realmente desperto na sua sociedade ou você está ali submerso na Matrix? Lembra desse conceito da Matrix? Todo mundo ali dormindo, sonhando. Você está familiarizado com esse conceito? Se não, depois procura no Google aí. O que é viver na Matrix? Você está pensando fora da caixa? Ou você está submerso na Matrix? A Matrix fala que você tem que estudar, fazer faculdade e arranjar um emprego, que só assim você vai ser feliz e cumprir o seu propósito. Quem pensa fora da caixa está aqui acenando, mostrando que não é só essa realidade não. Que às vezes ser empreendedor e dono do próprio negócio é o que realmente pode valer a pena para você. É o que realmente pode trazer liberdade financeira. É o que realmente pode trazer liberdade temporal. Liberdade de tempo. Para você passar tempo de qualidade com a sua família. Ser empreendedor é que pode ser aquilo que pode trazer a liberdade geográfica que você tanto sonhou. Já parou para pensar nisso? Trabalhar na regularização de imóveis pode ser muito mais libertador do que trabalhar no seletista. Para uma empresa grande, com ganhos limitados, atuação limitada, possibilidades igualmente limitadas. Pegando esse ganchinho agora, quero lhe mostrar um fragmento de um determinado livro. De acordo com o livro Felicidade no Trabalho, 90.000 horas é o tempo médio que passamos trabalhando ao longo de nossas vidas. Muito tempo, né? 90.000 horas. Você já parou para pensar o que é que isso realmente significa? Uma parte significativa da sua vida, da sua existência, dedicada ao trabalho.
90.000 horas dedicado ao labor. Só que no final das contas é você que escolhe o direcionamento dessa energia laborativa. Serão 90.000 horas para o regime seletista, serão 90.000 horas dedicados ao crescimento do negócio de um outro alguém, ou serão 90.000 horas dedicados ao crescimento de um negócio seu? 90.000 horas dedicadas ao crescimento de um legado que você pode deixar para sua família e outras tantas famílias. Porque empreendedor no Brasil é uma verdadeira função social. 90.000 horas é muito tempo para se passar extremamente estressado. 90.000 horas é muito tempo para você passar almejando a sexta-feira e começando a segunda com cara de choro. 90.000 horas é muito tempo para você passar sem ter um norte a ser seguido. É muito tempo para passar longe da família. É muito tempo para passar longe do seu propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito? O meu é tentar construir um legado. Um legado que eu tenho conseguido todos os dias, graças a uma equipe maravilhosa, de estar aqui, disseminando conhecimento, de estar aqui puxando a orelhinha de um futuro reguezinho, se você ainda não é. De alguém que eu tenho certeza que vai entrar nessa comunidade, que vai receber o direcionamento certo, correto, apropriado, vai aprender a metodologia que vai mudar a vida profissional dele. Vai aprender o caminho certo para quem sabe ser dono do próprio negócio. O caminho certo para transformar essas 90.000 horas em um verdadeiro legado. Tamo junto, Reguezinho.